Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre continuidade em funções de duas variáveis, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Para começar essa aula, eu vou pedir para você imaginar que isso aqui é a casquinha de um sorvete. Então, aqui é a casquinha na parte roxa e aí tem um sorvete aqui em cima para você tomar. Quando o sorvete tá aqui na casquinha, ele tá protegido, não é? Então, você pode colocar quanto sorvete você quiser aqui dentro, que ele não vai sair, né? Ele não vai ficar caindo aqui pra fora da casquinha, porque ela não tem buracos. Ela é completamente durinha aqui, justamente para não sair o sorvete, para você conseguir tomar o sorvete normalmente. Mas e se a sua casquinha tiver um buraco? Então, sair essa parte da casquinha aqui e formar o buraco aqui. Aí o sorvete vai vazar, né? Vai escorrer tudo, lambuzar tudo. Não tem como a gente tomar sorvete em uma casquinha que tem esse furo. Por quê? Essa casquinha aqui é descontínua. A gente tem uma descontinuidade na nossa casquinha. O ideal é que fosse tudo bonitinho, tudo retinho, que todos os pontos da sua casquinha fossem conectados bonitinhos, sem nenhuma descontinuidade desse tipo. Uma função descontínua em determinado ponto vai ser exatamente isso, quando o valor da função naquele ponto, que no caso é esse aqui, não corresponde ao comportamento do restante da função, entende? Então, se fosse para seguir todo o comportamento dessa função, era para ser assim, né? Todo mundo bonitinho, mantendo o padrão. Agora, se esse ponto fala, não quero mais ficar aqui na função, vou lá para cima, ele vai gerar uma descontinuidade aqui, porque todo mundo espera que aqui vá ter um ponto que vai de acordo com a função, mas não, o ponto saiu, ele veio aqui para cima, então ele gerou uma descontinuidade, beleza? Tá, então visualmente falando, a gente já sabe o que é uma descontinuidade em uma função de duas variáveis. Mas como a gente vê isso matematicamente? Porque nem sempre a gente tem o gráfico da função para ficar vendo, né? Então, matematicamente, a gente vai falar que uma função f de xy vai ser contínua em determinado ponto se o limite, quando x e y tendem a esse ponto, for exatamente igual o valor da função nesse ponto. Então, o que eu estou falando aqui exatamente? Quando a função é completamente contínua, se a gente está tendendo a esse ponto, a gente vai ter determinado limite que é exatamente igual o valor da função nesse ponto. Então, por exemplo, se eu tiver a função f de xy igual x mais y, será que essa função é contínua no ponto 2, 3? Bom, o limite de x mais y, quando x tende a 2 e y tende a 3, é 2 mais 3, que dá 5. E o valor da função no ponto 2, 3 também é 2 mais 3, que dá 5. Então, como o limite deu igual ao valor da função, a função é contínua no ponto 2, 3. Agora, quando a gente tem uma descontinuidade, é aquela coisa. A gente vai se aproximando do ponto, é esperado que ele valha 2 aqui no caso, né? De acordo com o comportamento da função, a gente esperaria que ele valesse 2. Mas não, ele saiu aqui do padrão, que isso é diferentão, ele tá lá em cima. Ele não tá naquilo que seria esperado para aquela função quando a gente se aproxima desse ponto. Então, nessa função aqui, a gente fala que a gente tem uma descontinuidade nesse ponto xy, beleza? Agora sim, gente, as funções tradicionais que a gente conhece, elas sempre vão ser contínuas. Por exemplo, x ao quadrado mais y, raiz quadrada de x mais y, x ao quadrado mais y ao quadrado. As funções tradicionais ali, normaisinhas, elas vão ser contínuas em todo o seu domínio. E se a gente fizer uma divisão dessas funções, também vai continuar sendo contínua. Por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x é contínua em todo o seu domínio. A x ao quadrado mais y sobre raiz de x é contínua em todo o seu domínio. Então, é só a gente encontrar o domínio da função e falar, bom, ela é contínua em todo esse domínio, porque são as funções tradicionais normaisinhas. Então, por exemplo, essa aqui. Onde a função 1 sobre x mais y vai ser contínua? É uma função comum aqui, né? Não tem nada que fale pra gente, ó, em tal ponto vai acontecer uma coisa diferente. Não, só deu a função aqui normal. Então, ela vai ser contínua em todo o seu domínio. Mas quem é o seu domínio?
Como a gente tem um denominador aqui envolvendo x e y, a gente vai ter que fazer esse denominador ser diferente de zero, porque o denominador não pode zerar ali no domínio, né? Então, passando o y para o outro lado, o x tem que ser diferente de menos y, ou então, y tem que ser diferente de menos x. Portanto, o domínio dessa função vai ser x e y pertencente a R2, tal que x seja diferente de menos y. Então, eles não podem ter o mesmo valor com sinais trocados, isso está fora do domínio. Logo, essa função é contínua em todo o seu domínio. Em todos os valores em que x é diferente de menos y, essa função é contínua. Ó, gente, então vamos observar aqui o gráfico da função 1 sobre x mais y. Repara que essa função não está definida em valores que x e y são iguais, só que com sinal trocado. Então, ó, x é o eixo vermelho, y é o eixo verde. Quando o x é exatamente igual ao y, só que com sinal oposto a ele, a função não está definida, é onde tem esse buraco aqui no meio. Então, ó, x positivo, y negativo, iguais, não tem valor. Mesma coisa aqui. X negativo e y positivo, quando são iguais, não está definido, né? Então, esse buraco que a gente tem no meio da função é por causa disso. Agora, de resto, a função é toda contínua, não tem buracos ali em nenhum outro ponto. Tá, mas se eu falei que as funções que a gente conhece são sempre contínuas no seu domínio, para que serve, então, essa definição aqui que a gente viu, do limite ser igual ao valor da função naquele ponto? É justamente por causa das funções definidas em partes, gente. Então, a gente viu muito isso aqui lá em cálculo 1, que às vezes as funções podem ser definidas de formas diferentes, dependendo do intervalo ou do ponto que a gente está ali. Então, essa função aqui, por exemplo, ela tem esse comportamento para x e y diferentes de zero, só que quando x e y são exatamente iguais a zero, a função vale zero. Então, ela muda de comportamento ali. Então, para a gente encontrar onde essa função é contínua, a gente vai primeiramente analisar onde ocorre essa mudança de comportamento, onde ocorre ali um comportamento diferente para essa função, que é no ponto 0, 0. Para ver se essa função é contínua no ponto 0, 0, a gente tem que ver se o limite da função, quando x e y tendem a zero, é igual o valor da função no ponto 0, 0. Bom, o valor da função no ponto 0, 0 está dado aqui, né? Ele falou que quando x e y são iguais a zero, o valor da função é zero. Vamos calcular o limite da função f de x e y quando x e y tendem a zero. Gente, essa função parece muito uma função que a gente viu nas primeiras aulas de limites, que era quando a gente estava falando sobre a existência do limite. Lembra que se a gente se aproximar do ponto 0, 0 por caminhos diferentes e resultar em valores diferentes, quer dizer que o limite da função não existe? Isso aqui está bem suspeito, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos se aproximar do ponto 0, 0 primeiro pela reta x igual a zero, pode ser? Então, quando x é exatamente igual a zero, essa função vai ficar 0 ao quadrado menos y ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais y ao quadrado. Isso vai ser o limite, quando y tende a zero, de menos y ao quadrado sobre y ao quadrado. Cortando y ao quadrado em cima e embaixo, isso vai ser o limite de menos 1, que dá o próprio menos 1. Então, beleza, se aproximando por x igual a zero, a gente chega em menos 1. Agora, vamos se aproximar do ponto 0, 0 pela reta y igual a zero. Ó, gente, se você tem dificuldade nisso aqui que a gente está fazendo, eu vou colocar o link aqui na descrição da aula onde a gente fala sobre a existência dos limites, tá bom? Então, a gente quer encontrar o limite quando x tende a zero e y já é igual a zero, né? E aí, a função vai ficar x ao quadrado menos 0 ao quadrado, porque se o y é igual a zero, a gente já pode colocar zero, né? Sobre x ao quadrado mais 0 ao quadrado. Cortando x ao quadrado em cima e embaixo, fica o limite de 1, que é o próprio 1. Gente, olha isso. Quando a gente se aproximou por caminhos diferentes, a gente chegou em resultados diferentes. Isso quer dizer que o limite dessa função, quando x e y tendem a zero, não existe.
Se o limite não existe, não tem como ele ser igual o valor da função no ponto 00, né? Portanto, essa função não é contínua no ponto 00. O limite não é igual ao valor da função nesse ponto. Como o domínio dessa função são todos os reais, não tem nenhum x e y fora 00 que dê problema nessa função, então a gente vai falar justamente que essa função f de xy é contínua para todo ponto x e y pertencente a R2, exceto o ponto 00. Gente, então quando a gente tem essas funções definidas por partes, a gente vai estudar a continuidade justamente nesse ponto onde ela muda de comportamento, tá bom? A gente tem que ver se o limite, quando a função tende a esse ponto, é igual ao valor da função exatamente nesse ponto. Então, quando x e y é igual a esse ponto. E aí, se for igual, a função é contínua naquele lugar ali, tá bom? Então, vamos lá fazer mais um exercício sobre isso. Mas antes de continuar, eu já vou falar pra você se inscrever aí no canal, curtir o vídeo, que isso vai ajudar muito o canal a atingir novas pessoas. Então, vamos lá! Gente, nesse exemplo aqui, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai analisar aqui onde ocorre a mudança de comportamento da função. Bom, então, de acordo com o próprio enunciado, o valor da função no ponto 00 é 0, certo? Agora, a gente vai calcular o limite dessa função quando x e y tendem a 0, para a gente ver se dá exatamente o mesmo valor da função no ponto 00. Para a gente calcular esse limite aqui, a gente pode usar o teorema do anulamento, certo? Porque, olha só, a gente sabe que y² é sempre maior ou igual a 0, porque como está ao quadrado é sempre positivo, só que é sempre menor ou igual esse denominador, que é x² mais y². Por que é sempre menor que isso? Porque aqui a gente tem a soma de dois números ao quadrado, né, gente? Então, não tem como ser menor do que o próprio y². Dividindo tudo por x² mais y², a gente tem que 0 é menor ou igual y² sobre x² mais y², que é menor ou igual isso aqui, sobre ele mesmo, dá 1, né? Então, essa função aqui em roxo é uma função limitada. Ela é limitada entre 0 e 1. Ela nunca é menor que 0 e nunca é maior que 1. Por outro lado, esse x que sobrou, se a gente fizer o limite de x quando x e y tendem a 0, isso vai ser 0. Então, a gente tem a multiplicação de uma função que vai para 0 com uma função limitada. Usando o teorema que a gente viu lá na aula do teorema do confronto, isso aqui vai ser igual a 0. Portanto, o valor da função no ponto 00 é exatamente igual ao valor do limite quando x e y tendem a esse ponto. Então, a gente pode falar que essa função é contínua em todo o R2, né? Porque aqui não tem nenhum x e y que dá problema, fora o 00. E mesmo quando tende a 00, dá exatamente o valor da função nesse ponto. Então, repara, se a função fosse dada só por essa parte de cima, sem essa coisa de definição por partes, a gente falaria que a função é contínua em todo o R2, menos no ponto 00. Só que por causa dessa definição por partes, no ponto 00 a gente tem outra forma de definição. Então, não é definido por essa função que daria problema ter o 00. É definida pelo próprio 0 e pronto, acabou. Que, coincidentemente, é para onde essa função tende quando x e y vão para 0. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo. Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!